Duas coisas antes de começar esse vídeo. A primeira é que durante um tempo aí no começo do vídeo a qualidade vai estar muito baixa, porque eu fiz um problema na renderização. Mas vai estar ok, vai dar pra ouvir, isso é importante, é justamente o conteúdo, ok? E outra coisa é que se você está gostando desse conteúdo aqui na internet sobre direitos animais, filosofia, veganismo, enfim, pode me ajudar me apoiando aqui no canal, sendo um apoiador e aparecer o teu nome junto na lista de apoiadores do canal, é só acessar o link que tá aí, valeu? Fala pessoal, Alisson falando e hoje a gente vai reagir a um vídeo de um canal que eu não sabia que existia, mas fiquei muito feliz de saber que estão tratando esse conteúdo em canais que não são exatamente sobre animais, sobre direitos animais, sobre veganismo, então tá ficando cada vez mais popular, né? E trata-se do canal Senhora, né? Com participação do Cauê Moura. Vou reagir esse vídeo por indicação do canal Resta Uma Ficha, né, que me pediu, né, o canal Senhora fez um vídeo chamado O Futuro é Vegano. Vamos então ver qual é que é, eu não vi esse vídeo ainda, então vão ser reações legítimas aqui, né, mas eu tô preocupado mesmo é com o conteúdo, então eu convido vocês aí a pensar em veganismo e direitos animais de uma forma mais filosófica comigo, valeu? Senhoras e senhores, começando mais um Senhora, e dessa vez estamos num lugar muito especial, como sempre. Muito aconchegante, muito aconchegante, temos ao ar livre, e já que nós estamos em Jundiaí, você já deve ter um grande palpite, porque hoje nós temos um convidado especial, muito especial, já que o Thiago está aqui do mesmo lado, eles vão imaginar quem pode estar do lado de lá. Joel! E aí, rapaziada, tudo bom? Bem-vindos a Jundiaí, esse lugar maravilhoso, aí veio o passaporte dos senhores. Isso aí, o Cauê, xerife de Jundiaí, deixou a gente sentar aqui. É a minha primeira vez aqui em Jundiaí. Muito sossegado, e hoje a gente está aqui nesse lugar chamado Bark, é um lugar de churrasco, né, o Tex Barbecue, bem tradicional, bem a cara. Já começa de uma forma um pouco confrontativa, né, parece que... eu não sei exatamente se eles querem confrontar ou não, eu vou descobrir ainda no vídeo, né? Mas é curioso que eles vão perguntar, né? Tá, será que o futuro é vegano, né? E eles estão se colocando ali como seres do presente, não como seres do futuro, né? Então pode ser tanto essa simbolização de eles estarem num lugar que é de churrasco, onde animais são preparados para a comida, né? Isso pode significar tanto que, ó, nós não estamos no futuro agora, né? Quanto pode ser, se é balela, nós vamos sempre comer churrasco, coisa assim. Vamos descobrir aqui, né? Cara do Cauê mesmo. E, né, como vocês sabem que eu sou uma pessoa muito irônica, muito sarcástica, aquela pessoa que tá sempre... A gente vai falar sobre vegetarianismo, veganismo e sobre, na verdade, né, a perspectiva de futuro, né, da humanidade. Traçando esse paralelo com o consumo de tudo que venha de origem animal, né? Não só do vegetarianismo, mas do veganismo também, que é consumo de qualquer tipo de coisa que venha do animal, leite, ovo, a porra toda. A gente sabe que você já teve uma opinião um pouco mais forte sobre isso, né? Você já foi um cara um pouco mais assíduo. Radical, Jorge Aço, odiava, pois falta de veganismo. Mas isso tem tempo de ter uns 3, 4, 5 anos? Não, vai ter fazer um pouquinho mais, lá pra 2014, eu devo fazer uma música zoando pro vegano, caramba. Existiu já essa mentalidade, mas porra, a internet era tudo muito... A gente é muito hardcore, né? A gente é radical pra caralho, então não tem essa. Tudo que vem de novo tem que deitar na seu porrada. Discord não tem essa de... Mate antes que bote o outro. Exatamente. De fato, uma coisa que eu percebi, eu acompanho o Cauê Moura já tem um tempo, né? Ele realmente deu uma amenizada na forma de colocar as coisas e ele ganhou muito público justamente com essa forma meio explosiva, meio que, pegando o bastão e batendo na mesa e não sei o quê. E agora ele tá mais tranquilão, tá mais ele, né, porque ele realmente dizia no começo que ele era um personagem de si mesmo, né, e também é verdade, no começo as pessoas estão muito explosivas e elas botam sentimentos negativos pra fora, elas odeiam, ou seja, o processo aqui que o Cauê tá dizendo, né, que agora ele tá começando a reconhecer que o veganismo não é essa balela que ele achava que era no passado, né, é um processo de conscientização, um processo que muitas vezes é lento, né? E é um processo de romper o preconceito frente a quem são esses caras novos que estão aí, né? Então, de alguma forma, eu acho que isso é bem positivo, assim, ao longo dessa maturação do Cauê, né? Mas a coisa realmente foi mudando de mentalidade ao longo dos anos, e hoje, eu acho que eu tô no estágio que talvez vocês estejam também, a gente pode ver, que é de já entender que é uma verdade inconveniente pra cacete, assim. O consumo desenfreado de carne contribui diretamente pro nosso fim, tá ligado? Então, isso exatamente. Isso aí mesmo, ele aceita, né? É uma verdade inconveniente. Ainda existe uma desconexão aqui, porque eles estão falando de como a carne contribui para o fim da humanidade, ao mesmo tempo que tá delicioso aquele churrasco, né? Então, tu tem muitos passos para progredir essa consciência aí, porque o ideal da conscientização é justamente que não apenas o que tu acredita esteja correspondente à verdade, mas que o que tu acredita esteja alinhado à tua própria prática, né? E nessa mesa aqui com churrasco, isso não está acontecendo, porque eles parecem estar percebendo que, não, o veganismo é a melhor postura possível, até mesmo para salvar a humanidade. Claro que, né, a gente está, de certa forma, sendo simplista aqui, porque existem outros problemas que a humanidade pode enfrentar que podem não ter nada a ver com o veganismo, como, por exemplo, os X-risks, né, os riscos existenciais, tipo, sei lá,
inteligência artificial, super inteligência artificial ameaçando a humanidade, ou coisa assim que não teria muito a ver com os animais, mas ok, né? O fato é que por 2 minutos de vídeo aqui eu já tô vendo que, parece que eles estão bem num caminho bem bacana, que adoraria ter um papo com eles. Eu falei sobre isso num vídeo recente meu, né, que a gente tá agora com essa onda de coronavírus aí e tal, né, e de muita xenofobia, porque é que essas doenças sempre vêm da Ásia, só que, né, os métodos da pecuária que trazem doença pra gente são tudo práticas aqui do Ocidente, né, que você quer dar um filhote de bezerro pra alimentar a vaca, você cria a doença da vaca louca, transforma as pessoas em zumbis, isso se não fosse controlado podia ter morrido todo mundo. Também tem, né, superbactéria, que você fica dando antibiótico pra vaca pra ela render mais, e aí você cria a superbactéria na vaca. Então, é uma coisa que eu já falei com o Thiago em outra senhora, inclusive, sobre essa tendência. Sim, essa coisa da superbactéria é bem interessante porque boa parte dos antibióticos, na verdade parece que a grande maioria, mais de 80%, não lembro agora de estatísticas sobre isso, mas muito antibiótico é utilizado para esses animais que são abatidos para consumo, para tentar até manter um pouco da qualidade de vida deles, para não estragar a carne, né? Só que ao mesmo tempo tu tem essa grande ingestão de um mecanismo que se propõe a ajudar a tua imunidade para combater aquelas bactérias específicas que vão se formando no teu organismo, enfim. Só que as bactérias, elas fazem mutações muito rapidamente. Elas evoluem muito mais rápido que o próprio ser humano. Então é natural que uma hora esses antibióticos eles percam o efeito, né? E nessa perda de efeito as pessoas ainda vão estar consumindo esses animais, ou seja, por tabela elas vão estar consumindo essas super bactérias e aí não vai ter antibiótico para salvar essas pessoas. Então realmente tem um risco à própria humanidade muito grande na indústria da carne, né? E então eles estão muito conscientes disso, né? Só que esse ainda não é o ponto da moralidade do veganismo, esse é um ponto de saúde pública. Né? Porque tu pode abordar a questão dos animais por saúde pública, tu pode abordar a questão dos animais em função da ecologia, da sustentabilidade do ambiente, e tu pode abordar em função de que, são os próprios animais ali, eles merecem alguma consideração. Geralmente o vegano tá pensando nisso, são os animais, né? Não é porque a gente vai destruir o planeta, não é porque a gente vai ficar mal de saúde, não é porque são os animais, né? Geralmente essa é a preocupação do vegano, né? Tendência de, numa sociedade evoluída, a gente não consumir mais qualquer coisa que venha de origem animal. Acho que a carne é o primeiro passo. É muito bom a gente falando disso. Porque é uma cesta de bacon. Não sabe por quê? Porque o processo de desconstrução... A carne é o primeiro passo, né? Eles estão falando que é o primeiro... Eles estão aceitando, né? Que tu vai dando passinhos, assim, pra se desconstruir. Eu não gosto muito dessa palavra, mas ok. Tu vai mudando os teus hábitos para poder uma hora alcançar um bem-estar social maior, um bem-estar individual para si mesmo. Isso aí é excelente, eu acho que é super... A gente deve encorajar o máximo que a gente puder. Agora, existe uma dualidade esquizofrênica, como diria o Gary Francione, um filósofo jurista americano, bem famoso pela corrente abolicionista, né, dos direitos animais. Ele cunhou esse termo, dualidade esquizofrênica, que é quando a gente realmente... Nós temos uma... nós reconhecemos qual é a melhor ação. Ele reconheceu, né? Parar com a carne é um primeiro passo para a melhor ação, né, individual. Só que ao mesmo tempo nós temos essa fraqueza de vontade, nós não conseguimos colocar isso em prática. Esse é o maior, ao meu ver, esse é o maior desafio para o veganismo. É a fraqueza de vontade, aquilo que os gregos chamavam de acrasia. Procura esse termo aí, acrasia, né? Quando tu tem o teu melhor juízo, tu sabe qual é o certo e o errado, mas tu não consegue praticar. Essa cena aqui, cara, foi... É muito boa. Esse cara que comeu aqui é Lucas Inutilismo, né, o nome dele. Mas foi... Eu pensei que ele é super reaça, esse cara. Eu nunca vi vídeo dele, mas eu já vi memes com ele. E agora eu tô vendo que ele tem essa conscientização do bagulho, tá ligado? Bacana, boa. Eles não estão sendo meramente reativos aqui. Eles apenas estão operando na dualidade esquizofrênica, né? Na acrasia, mas isso é algo que tu supera com o tempo, né? A construção desse valor já começou, mas não é da noite pro dia que a gente vai conseguir nada nessa porra. Eu sei bem ainda tô contribuindo com um negócio que, aliás, somando a todos os fatores aí de saúde envolvidos, acho que tem também a questão moral, tá ligado? Eu tava vendo o discurso do Joaquim Phoenix aceitando... Boa, Cauê. Tem também a questão moral. Na verdade, a questão moral é a principal. Não tem veganismo se tu não tem questão moral. Quando a Vegan Society fundou o termo veganismo, foi justamente para se separar do vegetarianismo, né? Porque o vegetarianismo era uma questão dietética, era uma questão de alimentação. A Vegan Society percebeu, não, cara, o que está em jogo aqui é a vida desses animais, é isso que importa. Então eles perceberam, não, tudo que for exploração animal a gente vai parar. Não é porque a nossa alimentação vai evitar a saúde ou porque vai salvar o meio ambiente, não. Por
caso dos animais. Então, Cauê, se eu puder fazer uma correção, não é tem também a questão moral. É que a questão moral é a fundamental. Ela não é algo secundário. Ela é a grande questão. E é essa questão que as pessoas têm que enfrentar no seu íntimo, tá? E o Joaquim Fênix, ele alerta justamente para ela. Ele deixa bem claro que o Cauê, eu acho que ele vai falar do discurso aqui, né? Sobre extrair, né, um bezerro da sua mãe. Isso não é nenhum problema de saúde pública, isso também não é nenhum problema de sustentabilidade. É um problema moral. Será que a gente deve fazer isso? Separar uma família só porque é de outra espécie? No Oscar. E ele, que é um cara que é vegano desde que nasceu, né? Ele fala sobre como a gente acha perfeitamente normal tirar o bezerro da mãe e tal, e matar ele pra comer, e tirar o leite da vaca e manter ela presa o resto da vida e tal. A gente sabe, instintivamente, que somos cruéis quando fazemos esse negócio. Claro. A gente normaliza Porque é uma parada que é histórica, né? Não é nem mais uma questão, eu acho que até extrapola o cultural, assim. Tipo, é literalmente a história da humanidade. É uma parada animal, assim. E aí você conseguir, é bizarramente, o ser humano conseguir entender a sua racionalidade como você superior, tipo, eu não preciso necessariamente fazer isso. Mas eu acho que assim, a gente faz porque a gente não precisa um pouco, né? Você a gente precisa um pouco, a gente precisa pra caralho ainda. Além do fato de... Tá, duas coisas. É uma questão histórica, ok? É uma questão histórica, só que isso diz zero coisas também. Isso não dá justificativa pra nada, né? A escravidão é uma questão histórica, as mulheres não poder votar é uma questão histórica, e aí, né? O apelo à tradição, ele não tá fazendo apelo à tradição aqui, né? Mas o apelo à tradição geralmente é utilizado pra justificar. Só que é Lucas, né? Ele tá falando aqui que ainda é necessário pra caralho. Não é necessário. Não é necessário. Já tá provado que não é necessário tu matar animais para se alimentar. Na verdade, tu contribui justamente para esses problemas de saúde pública, problemas de sustentabilidade do planeta, com a emissão desses gases metano que sai especialmente pelo ruminar, pelos gases que a vaca dá, né? A vaca, porco, frango. Claro, frango é bem pouco, mas o gado é o grande problema, assim, a nível de sustentabilidade do planeta. Até pelas desmatamento da Amazônia para fazer pasto, etc e tal, né? Então, não é necessário. Tirem isso da cabeça. Não é necessário explorar animais para viver em sociedade. Pelo menos na sociedade como a gente conhece hoje em dia, não é necessário. Isso precisa ser repetido e repetido inúmeras vezes. Pode trazer qualquer argumento que tu puder, que tu acha que seria necessário, eu vou te rebater e dizer por que não é necessário. Vamos ver se ele traz algum aqui. Por exemplo, eu gosto muito de carne. Eu gosto, assim, um nível que ficar sem. Tá, se a necessidade deriva do teu gosto, então... então é necessário qualquer coisa. É necessário até morte, estupro, é necessário assalto, é só porque eu quero fazer, então é necessário. Eu sou fã, é bem difícil. Eu amo churrasco, Então eu acho que a humanidade precisaria evoluir um pouco mais pra dar um substituto à altura, sabe? Algo que seja assim. E uma coisa também que... eu fico tipo, não, a humanidade tem que evoluir um pouco a mais pra dar um substituto à altura. Ele tá tirando responsabilidade dele mesmo, né? Eu tô vendo que ele tá no caminho certo aqui de perceber o que é o certo e o errado. Mas tá tirando a responsabilidade dele mesmo quando ele diz que a humanidade tem que dar um passo a mais. A humanidade é um conjunto bem amplo de indivíduos. Tu é um desses indivíduos. É como se fosse um sistema num organismo amplo, com, sei lá, pensa numa máquina gigante que tu é apenas uma engrenagem nela, né? E que ela só vai, esse sistema, essa máquina só vai falir ou vai se remodelar se essas engrenagens pararem de funcionar ou funcionarem no sentido contrário, né? E tu é uma dessas engrenagens. A questão é, tu vai continuar alimentando ela ou não? Então, é uma responsabilidade individual. A gente tem que ter aquela que os gringos falam de accountability, né? A gente tem que se responsabilizar frente aos nossos atos e às consequências deles, né? Não é simples, humanidade. Cara, o que tu pode fazer? Se tu reconhece o que é necessário, o que não é, se tu reconhece qual é o certo ou errado, o que tu pode fazer? E tu pode começar, não vou comer essa carne hoje que tá aqui na minha frente. Azar que tá me chamando a atenção minhas papilas gustativas. Não vou. Nossa, vai doer? Não vai doer. Então, um cara forte, um cara jovem, é tranquilo, tu pode escolher perfeitamente o que fazer com teus atos, enfim. É uma questão de conscientização mesmo, de ter essa accountability bem forte na tua cabeça, né? Essa responsabilização estar bem presente, tu tem que treinar ela constantemente, e aí tu vai perceber, realmente eu não preciso disso aqui, não vou contribuir para isso aqui, né? Tu não necessariamente vai estar salvando um animal por não ter comido aquele pedaço de animal na tua frente, ok? Mas mesmo assim, existe todo um simbolismo nesse boicote que é poderoso e ajuda a te fazer ser um exemplo frente aos outros. Então eu super recomendo.
se tu quer realmente ajudar na causa, tu quer que a humanidade mude, embora tu não queira mudar, o que a gente, por definição, isso se chama hipocrisia, né? Não tô dizendo que não tô querendo atacar pessoalmente ninguém aqui, mas isso é por definição, né? Tu dizer uma coisa e fazer outra, né? Ao menos seja o exemplo, sabe? O exemplo pode ser mentiroso, tu pode ser um falsário e tá mentindo, né? Mas seja o exemplo, né? Em público, evite comer carne, sabe? Não vou comer, acho que tá errado e tal. Em público tu não come. Chega na tua casa, pega a tua geladeira e come, né? Eu diria pra te ser íntegro e não comer em nenhuma das situações. Mas se tu acha que tá errado de alguma forma, pelo menos não sirva de exemplo pros outros, né? Como se fosse a coisa mais tranquila do mundo comer carne, né? Então, não coloque a culpa na humanidade. A humanidade é uma coisa abstrata. A culpa é de um coletivo de indivíduos, né? Um conjunto de indivíduos que tá cego pela tradição e nunca se questionou a sério isso. E quando começa a se questionar, aí nós temos esse tipo de conversa aqui que tá valendo a pena. Vamos ver. Sintético, mas de maneira sustentável e saudável. Cara, eu acho que esse é o cenário confortável, esse é o cenário dos sonhos. A gente Eu tem acho uma que é a opção. tendência, né? Então você consiga, tipo, satisfazer seus desejos É, e você... A gente já mas tem eu um acho- protótipo, né? Que é a carne de jaca, as carnes de Sim, planta, que aliás são muito boas, elas não conseguem você deixar não tem- claro que você não substitui tranquilamente pra quem gosta de carne, comer uma carne louca de jaca, mas é muito bom e é gostoso pra Mas cacete. já uma pessoa que é carnívora, né? Come carne, mas não é totalmente aficionada, você substitui um hambúrguer por um hambúrguer de planta, Você vai vai, falar, vai de boa. Eu tenho, Tá esse certo. é o meu primeiro hábito a caminho de quem sabe o futuro vegetariano, é que sempre que eu tenho oportunidade, se eu tiver um cardápio numa hamburgueria, numa pizzaria, tem um prato vegano, eu tenho experimentado em todos que eu consigo. Então eu já comi todos os sanduíches de grão de bico, de abóbora, É legal desafiar, né? porque é gostoso também. Porque realmente gostoso. não tem problema nenhum ficar sem carne naquela refeição. É uma coisa que você tirar da sua vida, mas fazer uma. Então, isso eu quero deixar registrado, né? O Cauê Moura, tu vê o porte, o cara é gigante, o cara é todo carnívoro, o cara come tudo quanto é carne que ele puder. Ele reconhece que as carnes vegetais, elas são gostosas. Ele come sempre que ele pode, onde ele vê, ele tá comendo, né? E eles estão aceitando que dá pra substituir. Mesmo que tu ache que não é exatamente a mesma coisa, ainda dá pra substituir, é bom, tá ligado? E tem os valores nutricionais bem aproximados também. Então a ideia de que tu, sabe, comer carne vegetal é uma coisa, nossa, é ruim ou coisa assim, geralmente ela só circula na cabeça de pessoas que não costumam comer, elas não comeram, elas não experimentaram, ou seja, pessoas que não tentaram e estão julgando mesmo assim. Eu não posso simplesmente descrever e dizer pra ti, é bom, né? Tu tem que ir lá e sentir, né? Então eu super recomendo. Quer desmistificar a ideia de que os alimentos carne, vegetal e por aí vai, eles são inferiores à carne animal, cara, vai provar. Ele vai provar, né? E aí, se realmente for em alguma medida inferior, tu coloca os outros critérios, né? Ok, não é exatamente a mesma coisa que a carne. Dá pra viver com isso? Não, até que parece que dá, né? Não sou nenhum brutamontes que só consegue viver com carne, né? E quais outros critérios? Saúde, sustentabilidade, moralidade, tu tem tudo indicando tudo a favor para de comer carne. Pelo menos para de comer carne. E depois tu tira o leite, depois tu tira os ovos, enfim, né? É porque tu tem que olhar essas coisas com seriedade. Não é simplesmente, é questão de gosto, é o que eu quiser. Não é. Tu tá colocando a vida, tu tem vítimas em jogo, né, que são os animais, tu tá colocando a vida de outras pessoas em jogo também, saúde pública. A questão do coronavírus agora tem tudo a ver com isso, né? E a gente está isolado em casa em função de pessoal gostar de comer carninha e gostar de comer animais exóticos que espalham vírus e agora, sabe? A humanidade é muito irresponsável, né? Mas é bom que as pessoas estejam de alguma forma tomando consciência disso, né? É um valor nutricional também, né? Que às vezes o que você precisa de nutrientes numa carne você não encontra, por exemplo, na jaca, por exemplo, sabe? Claro, cara, a gente sabe também que é. O veganismo Tem um lance de embalagem com um prato de brócolis. Isso. O lance é que. Sim, algumas coisas que tu encontra na carne tu não vai encontrar em jaca, por exemplo. Óbvio, são alimentos bem distintos. A questão é se tu consegue ter uma dieta balanceada. Tu não pode simplesmente substituir um produto específico por outro. Eles são totalmente distintos e têm propriedades próprias, né? Tu tem que saber combinar esses alimentos específicos para que tudo fique balanceado. Porque se era balanceado quando comia carne, tu também consegue balancear quando tu não come carne. É simples.
Né, não, desconheço nutricionista que, claro, tem uns que não conhecem nada sobre alimentação vegetariana, mas em geral eles vão dizer que dá pra te ter qualquer tipo de dieta se ela for balanceada. O critério não é que tu coma algo específico ou não, mas se tu consegue balancear esses nutrientes, proteínas, vitaminas, aminoácidos, blá blá blá, tá ligado? Ele não é realmente muito realista dentro de todas as partes da sociedade, esse negócio de fazer uma transição pro veganismo assim, mas os militantes veganos diriam que sim, é possível, sabe? Se houvesse realmente uma mudança de sistema. A gente tem hoje um sistema econômico ditado por quem faz agropecuária, sacou? Então é um futuro muito utópico, acho que a gente supera isso. Mas você não gosta de jaca, velho. Imagina um churrasco. Um futuro muito utópico. Vocês estão vendo, eles já botaram a culpa na humanidade, a humanidade que não evoluiu, vamos continuar comendo aqui. E agora estão falando, futuro muito utópico, ou seja, tá se distanciando, né? Como é muito difícil a sociedade mudar, eu enquanto indivíduo não vou mudar. Então, estão vendo que vocês conseguem ver que isso é desculpa, que eles estão racionalizando aqui pra si mesmo, não é nem pro outro, é pra si mesmo. Sabe? Isso é muito comum quando a gente não tem a força de vontade, quando a gente tem fraqueza de vontade. A gente reconhece o certo, mas a gente precisa dar desculpas para nós mesmos para continuarmos praticando o errado. É isso que está acontecendo aqui. Né? E eu tô falando com seriedade, não é pra, sabe, criminalizar ninguém. Mas é um fenômeno natural da condição humana de operar por vieses cognitivos que facilitam as nossas crenças interiores, né? Que tentam, de alguma forma, conciliar aquilo que a gente acredita com a nossa prática. Tá? E é isso que está acontecendo aqui. Eles acreditam numa coisa e a prática está sendo outra. Tá? Sem mosca, que sonho. Não rola, não tem como, mas eu acho que tem uma questão assim de, tipo, parte muito da cultura, parte cultural, mas aí é pra uma galera que vive, sinceramente, como a gente, no topo da pirâmide, que consegue, você tem acesso não só à educação pra entender o que faz diferença, mas você pode ir numa hamburgueria, você pode ir numa pizzaria, onde você tem isso. Agora, mano, vamos, a real aqui, assim, e eu sei que não começa por aí, mas tem gente que, velho, é a única forma de se alimentar, sabe? E, tipo, tem outros países ao redor do mundo, se você for pra Ásia, por exemplo, a galera lá básica, muitas pessoas se alimentam mesmo de carne de segunda, pau de cavalo, sopa de morcego. Em muitos outros lugares, a única forma de se alimentar é comendo vegetais, né, que não tem carne, não tem um abatedouro, não tem uma indústria como a agroindústria aqui no Brasil, não tem uma agropecuária, tu não tem fazendas industriais, né? O que me parece é que tem muitos lugares que a única forma de se alimentar é comendo carne, né? Ou seja, eles estão pegando lugares que não têm opções, lugares ferrados muitas vezes, lugares que a luta pela sobrevivência é muito mais comum se real, né? Então, meio que usando isso como uma espécie de pretexto, o mundo não vai virar vegano, né? Sem eles perceberem que a mudança costuma vir de forma verticalizada, ela vem dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos. A gente está num país subdesenvolvido, ok, o Brasil não chega a ser uma Noruega da vida. Mas ainda assim, mesmo no Brasil, tu tem camadas e classes sociais, eles reconhecem isso, certo? E nessas classes sociais é muito comum que as pessoas mais abastadas, com possibilidade de viajar para lá e para cá, mesmo sair do Brasil, podem ir em mercado à vontade, elas podem perfeitamente escolher o que elas vão comer. Esses três aqui, certamente eles podem escolher o que eles vão comer. Agora eu pergunto, vão usar pobre como escudo? Não, mas é verdade. O pessoal, a gente sabe, quando você começa a ir ali, a partir do leste da Europa, o bagulho começa a ficar muito estranho em termos de comida. Você lembra que você falou da Ucrânia? Quando você foi O cara também. A gente comeu um patê de, como é que era? De gordura de coelho. Gordura, sacou? É tipo, a galera substituindo por outro tipo de gordura que a gente usaria, que seria uma manteiga, outro tipo, usando a própria banha, sacou? Os caras comem banha assim e falam, mano, esse é o cara principal. E era um restaurante de referência. Porque, lógico, ainda isso, essa sociedade com a guerra, caramba, você tem que consumir 100% do animal, que é uma fonte de sobrevivência. Não é questão, exato, não é questão que eles preferem isso do que um prato de arroz, feijão, bife e salada. É questão que eles não têm, eles nunca tiveram completamente diferente. E é isso que explica, inclusive, o da sopa de morcego. Muita gente abordou de maneira pejorativa e também era com raiva, usando xenofobia pra falar, pra que comer morcego? Cara, infelizmente, tem gente que tá inserido num contexto onde o álcool consumo é essa. Não, é uma fonte proteica e nutritiva. Eu já fui vegetariano por 6 meses, sabia? Sério mesmo? Eu tinha 12 anos quando eu fui vegetariano por 6 meses. Porque um amigo meu me convenceu e tal, ele fez toda a lavagem cerebral do PETA.org e tal. O pessoal chama de lavagem cerebral, né? Tipo, eu acho curioso, porque a PETA tá preocupada, não é certo que eles têm algumas campanhas agressivas para o sentimento público, mas a PETA tá preocupada justamente em alertar para o que realmente acontece. Se tu vê o que realmente acontece, a morte dos animais, eles sofrendo, tortura, estupro e toda a sorte de violência desnecessária, se tu vê isso e tu muda, tu percebe, não vou fazer isso, não vou financiar isso aí, não vou fazer parte dessa cadeia de violência, se tu muda, isso não é lavagem cerebral. Lavagem cerebral é tu continuar fazendo mesmo sabendo o que está acontecendo. É tu se sentir mal frente a isso e fingir que nada está acontecendo.
Isso é lavagem cerebral. Isso é o que é culturalmente orientado. A propaganda agora da agro, né? Bem-estar animal é agro. Com os animais bonitinhos, felizes, sem nenhum sangue, sem nenhum estupro, sem nenhuma morte. Essa campanha da agro é que é lavagem cerebral. Dizer que a realidade é essa, isso é o que acontece com os animais, eles são mortos desnecessariamente, eles sofrem constantemente em fazendas industriais, e de forma direta ou indireta a gente está financiando isso. Isso não é lavagem cerebral, isso é verdade. A questão é, tu vai encarar a verdade ou não? Eu falei, pô, realmente é zoado, né? E aí eu parei de comer, porque minha mãe ficou puta comigo, que minha mãe não tinha dinheiro pra comprar as coisas, ela tem que fazer um almoço diferente pra minhas irmãs e pra mim, porque eu era, não. Eu falo, não, mãe, carne eu como, sai isso aqui, que eu vou comer carne, não adianta. Daí um dia eu... Isso também é muito comum nas famílias. Ela, tá, mas e agora? Vou ter que mudar o que eu como? Vou ter que pensar exatamente no que eu tô comprando? Nossa, que horror. Geralmente a questão é... A briga aqui é muito comum quando fala de carne. Eu não quero terminar de comer carne porque eu gosto da carne. É bom de comer, tem um gosto bom, né? Claro, carne temperada, carne cozida, carne frita, carne, enfim, assada, né? Carne crua o pessoal geralmente não gosta. Mas quando chega na vida comum, em tentar lidar com isso no dia a dia, a grande dificuldade é tornar que o veganismo seja conveniente, né? Então eu pergunto, o que vale mais aqui? A vida de animais inocentes ou a conveniência do teu cotidiano, do teu paladar? O que vale mais? Te pergunta seriamente isso. O que eu acredito que vale mais? A vida de centenas de animais que eu sozinho consumo ao longo do ano? Ou um gostinho bom na boca? Né? Ou, sei lá, porque é fácil comprar no mercado um filé mignon, né? Eu fui com esse mesmo amigo que me transformou vegetariano no McDonald's. E aí ele pediu, tipo, uma batata e um negócio lá. E aí eu fiz meu pedido também. E aí eu comi. E era um hambúrguer. Era um cheddar. Daí eu falei, cara, esqueci. Genial. E eu voltei a ser carnívoro. Eu falei, Já foi. Fui até onde deu. Eu em 2006, na época que eu treinava parkour e era magrinho, eu fiz uns 45 dias de dieta vegetariana. E eu comecei a sentir muito mais do que querer comer um bife. Eu sentia a falta dos embutidos, das coisas mais básicas. Não poder comer um hot dog, não poder comer uma coxinha. Era isso que tava me pegando. Não era a refeição, era um snack, mano. Eu não poder passar na frente da padaria e falar, nossa, aquele rodinho de presunto e queijo, eu tô proibido. Isso pesou. Então foi, durou 45 dias. Peito de peru, né? Sabe? Vocês estão vendo aquilo que eu falei da fraqueza da vontade, né? Eles estão... Esse cara aqui, ele não falou muito ainda sobre, né, não dá pra tirar muita conclusão dele, mas esse aqui e o Cauê Moura, eles estão obviamente seduzidos pela fraqueza da vontade, porque eles reconhecem o que seria ideal, mas eles não conseguem praticar, certo? Quando eu vejo essa situação de fraqueza de vontade, eu me convenço cada vez mais que conscientização não é suficiente. Tem muito vegano que aposta que na necessidade de conscientizar as pessoas, e o mundo só vai mudar e melhorar se as pessoas estiverem conscientes do sofrimento, né, da opressão e blá blá blá, né. Pra mim isso não é verdade. Pra mim consciência é apenas um passo inicial, ou às vezes um passo que pode ser desnecessário. O que realmente vai definir se a gente vai conseguir salvar animais ou não é um grande mercado vegano, ou seja, é tu ter produtos e serviços, bens e serviços acessíveis que não envolvam exploração animal. É o Cauê Moura poder andar na rua, olhar no mercadinho ali, uma coxinha de, sei lá, de brócolis, de tofu e achar deliciosa e querer comer ao invés de comer a coxinha de carne, de frango, sei lá, sabe? Então, o veganismo ele tem que ser conveniente. É isso que eu acredito, ele tem que ser conveniente. A gente tem que se esforçar para que ele seja conveniente. Porque a gente não pode depender das pessoas acharem, se conscientizarem e acharem que é errado. Isso não vai ser suficiente para salvar animais, tá? Não é, eu posso até concordar que maus tratos aos animais, mortes aos animais é errado, desnecessário, mas poxa, olha essa carninha deliciosa aqui assada na minha frente, né? Isso aí, além de ser a dualidade esquizofrênica, ser a fraqueza da vontade, a acrasia, isso aí deixa bem claro o norte que a gente deve ter no veganismo, que é um veganismo de mercado, né? Preocupado justamente em ofertar as melhores opções para as pessoas comuns, né? E a gente tem duas opções, ou a gente faz esse veganismo de mercado, ou a gente impõe um Estado autoritário que força os outros a comerem só o que o Estado quer, e seria um Estado ecossocialista, sei lá.
Então, acredito sim que a gente deve buscar facilitar o empreendedorismo vegano, né? Fazer com que, por exemplo, sabe, imagina os veganos se unindo para acabar com o imposto sobre o consumo, né, o ICMS de produtos veganos. Imagina a SVB fazendo isso, Sociedade Vegetariana Brasileira. Ela ia tornar muito mais fácil produzir produtos veganos e vender esses produtos a preços cada vez mais concorrentes no mercado, sabe? Certamente ia enfrentar o lobby da indústria da carne, ia ser um lobby forte, ia ser uma briga ferrenha, mas isso ia fazer muita opção vegana surgir da noite pro dia. Até a própria indústria da carne está interessada nisso. Imagina se ela descobrisse que produtos veganos ela não ia pagar imposto. Então, a gente tem que operar por mecanismos econômicos para ajudar os animais também, né? E a prova disso é essa conversa aqui. Os caras aqui estão preocupados justamente em conveniência. E conveniência é aquilo que não apenas facilita, não dói no bolso, é fácil de pagar, não é grande custo, como também é algo extremamente acessível. É algo que tu vai na padaria e tem coisa vegana lá, sabe, à vontade, né? E é isso que a gente tem que buscar. E é por isso que eu não critico o pessoal que está mais fazendo um ativismo mais, que eu diria simplista, não é muito filosófico, mas que está justamente percebendo a necessidade de apoiar o Subway quando ele lança um produto vegano, apoiar, sei lá, McDonald's, apoiar Burger King, que não são empresas veganas, mas que a gente tem que fazer, por meio delas a gente consegue tornar o veganismo conveniente. E por meio dessa conveniência se difundindo, virando um modismo, né, as pessoas vão se interessar bastante em ver, qual é que é desse veganismo aí? Vamos ver, dá para viver com isso agora, né? Porque as pessoas, no fundo, elas não querem pagar para os animais sofrerem desnecessariamente, né? Então, o veganismo tem que buscar ser conveniente, né? A consciência é bacana, ok? Mas ela não vai ser suficiente para criar uma grande massa crítica social que vai começar a fazer a indústria da carne falir aos poucos, até o ponto dela se tornar insustentável, porque as pessoas já não querem, já não precisam mais, né? E é aí que a gente vai começar a alcançar esse futuro vegano de que eles estão tentando falar aqui. É derivado, tipo queijo. Mano, eu não consigo conceber a vida sem queijo. Não, sem coisas com leite. Exato, Caralho, com não leite. dá. Não dá. Eu gosto de vingado. Eu não ligo muito pra queijo, mas... Não consegue conceber a vida sem queijo, sem coisas com leite, não dá. Dá sim. É aquilo que eu falei, fraqueza de vontade. Dá tranquilamente. Depois que a pessoa tá vivendo de boa com isso aí, ela já nem pensa, por que eu vou voltar atrás, não é mesmo? Já tenho as boas razões para não voltar, né? Isso aí é simplesmente uma tentação que nos segue, né? Que é o pecado da carne, né? Como diria um cristão, né? Enfim. O leite faz... Então, o leite eu já comecei a tentar tirar um pouco. Mano, eu viciado. Ovo. Mano, sem ovo. Tudo que você faz com ovo é maravilhoso. Se você parar pra pensar tudo. Desde o doce, que é o quindim, até ovo mexido. Acho que o maior problema é que pra você ter uma dieta vegana que ainda Eu fiquei com vontade agora de botar a cena de uma galinha dando um ovo. Mas eu acho que ia chocar o pessoal. seja minimamente prazerosa, né? Que ele manter aquele prazer de comer pratos gostosos e tal, é um esforço totalmente consciente, que não combina muito com, acho que, a nossa geração de quem se alimenta na pausa do dia. Não tem como eu me dedicar a pensar no cardápio vegano. Na realidade, eu viver metade do tempo, comer restaurante na rua, não tem como, tá ligado? Ser vegano requer empenho, não é simplesmente comer. Tipo, no Brasil ainda tem, a gente começa a ver um crescimento de opções, tipo, você vai pra... Até às vezes você vai na padaria, o cara tem uma pizza que é desse jeito, tem, enfim, quando você vai pra fora, você vai pra outros países, a gente já teve a oportunidade de ir, você, por exemplo, nos Estados Unidos, dependendo da cidade que você vai, caralho, tem muita opção. Não deixa de ser caro, né, convenhamos, ele sempre é uma opção um pouco mais cara, mas assim, tá... Sim, quando vai nos Estados Unidos, é um país desenvolvido, eu tô agora trocando mensagens com um ativista brasileiro, mas que tá morando na Austrália, Anonymous for the Voiceless. Ele tá falando que lá, cara, o veganismo na Austrália se tornou um modismo. E lembrando que a Austrália é o país do Peter Singer, né? O grande escritor, filósofo da libertação animal, né? E tipo, tu vê, vai na parada de ônibus e tem lá sorvete vegano. Tipo, os caras estão usando o veganismo como, não apenas como moda, como uma cultura popular, que todo mundo australiano consegue ter acesso a produtos veganos, né? Como aquilo ali tá se espalhando de tal forma que vai entrar tanta gente no veganismo, claro que muitas vão sair porque elas têm a fraqueza da vontade, mas vai ficar um monte de gente, né? E aí a gente vai ter um ganho para a causa, né? Então, nesses países que são capitalistas, né, a oferta de produtos está tornando conveniente para as pessoas serem veganas, né? E aí que a crítica deles aqui, veganismo no Brasil é quase uma profissão, tu tem que te esforçar demais. E o pessoal não quer se esforçar, nós somos animais e animais são preguiçosos, como diria o Drauzio Varela, o animal só quer comer, só quer transar e descansar.
tá? É isso que nós somos animais assim como os outros animais, tá? Comer, descansar e transar, é isso, tá? Então, como é que tu faz esse indivíduo animal, né, ser vegano? Bom, se tu for apostar na conscientização, perdão, mas tu não vai salvar tantos animais quanto poderia se tu simplesmente abarrotasse o mercado de produtos veganos, né? Então, é um processo gradativo. Cara, demora pra começou demorar. ontem. Exato, Mas é uma exato. tendência. É uma tendência. Eu acabei de voltar de Los Angeles e no aeroporto eu peguei um Dunkin' Donuts e aí tinha cardápio de café da manhã e já tem lá um que eles não estão partido com, sei lá, algo tipo, parece com carne, mas não é assim, e que já é um desses estilo hambúrguer mas é porque- no Dunkin' Donuts. Então a tendência, eu acho, até por uma questão de mercado mesmo, naturalmente, demanda. vai passar a ser acessível. A gente Isso não sabe. vai virar demanda pela nobridade da causa e essas pessoas precisam ter E assim funciona a publicidade e o mercado como um todo, né? Tipo, quando uma tendência faz sentido para um grande público, o mercado abraça, né? Então, eu acho que Parte daí, eu acho que vende muito, porque tem uma galera assim, a gente mesmo já zoou muito, todos nós aqui já zoamos muito. O Cauê falou, né, quando uma tendência faz sentido pro grande público, o público tende a guinar, né, atrás dessa tendência. É por isso que tu tem que buscar o veganismo como uma grande tendência, e não como uma coisa politizada, conscientizada. Cara, quanto mais tendência virar, quanto mais modinha virar, mais fácil vai ser para, aos poucos, né, fazer as pessoas perceberem sobre o que realmente importa aqui, né? E se já é conveniente para a pessoa ser vegana, bom, perfeito, né? Ela pode adotar a consciência e dizer, ó, eu sou consciente, olha só, eu não como produtos animais, né? Mas não porque ela realmente ama os animais ou coisa assim, né? É porque realmente é fácil. E agora ela tá usando essa facilidade como argumento de como ela é boa, né? Então, seria bem interessante notar esse efeito na sociedade. Nós vamos muito sobre isso. Mas assim, a questão do ativismo sobre vegetarianismo, sobre veganismo, cara, ela é importante, guardar as devidas proporções e necessidades a várias outras questões sociais que você tem, como desigualdades, etc, etc. E aí eu digo, não só pela questão do cuidado com o animal, etc, etc, mas também pela economia e sustentabilidade de um planeta que a gente tá vendo aí com o coronavírus e fudendo. Mano, se você parar pra pensar que em 30 dias o mundo entrou em pânico, assim, E quando esse vídeo do dia estiver pra no ar, noite, pode ser que não exista mais a no gente, Brasil. tipo, se você parar pra pensar nisso, é tipo, e não tá longe uma coisa da outra, sabe? Tipo, de você fuder com o ambiente, você fuder com o clima. Oi, cara, se a gente não tiver mais vivo, quando for processo de vida sendo, canal coxinha, 2, 3, vem pra lá. A reparação. Cara, a gente tá bem Fala com os veganos. a gente tá bem nesse ponto da história onde todo cientista que tem algum conhecimento sobre clima tá avisando sobre a iminente Há muito catástrofe climática. E todo cara com grandes interesses corporativos, empresariais, falando A negligenciação é entendeu? E o problema é que quem tem realmente poder pra tomar decisão Mas não isso é são claro, os Então a questão é o consumo de carne, ainda que a gente querer falar individualmente, vou diminuir o consumo de carne pra tentar quebrar os grandes financiadores do Estado, não é. Isso é como deixar de economizar água. Enquanto você tá gastando bilhões de litros, não é no banho, não é na Eu fiz uma story no banho. chuveiro, e aí, porra, não tô fazendo story. De fato, existe essa grande dúvida sobre o impacto, qual é o impacto que uma pessoa sozinha ela tem para ajudar nessa mudança social. Eu acho que quando as pessoas começam a olhar no nível individual, ou seja, já que a preocupação aqui, geralmente o pessoal, mas eu sozinho não vou acabar com a grande indústria. Eu pergunto, quem disse que teu objetivo deve ser acabar com a grande indústria? Tu sozinho é tipo uma andorinha não faz verão, né? Tu sozinho é uma mera engrenagem, como eu falei naquela analogia. Ao mesmo tempo, tu sozinho, né? Imagina que tu é uma pessoa que reduz bastante a carne, né? E gasta só R$30 por mês em carne, né? Geralmente as pessoas tem pessoas que gastam 300, 400, 500 reais, até muito mais por mês com carne. Mas vamos jogar bem para baixo, modestamente. Até tive um papo com uma menina lá no Facebook que ela disse que ela gasta só R$30 por mês com carne. Um frango, quanto é que tá um frango, né, pra te alimentar, sabe? Pelo menos aqui perto de casa, eu me lembro que estavam vendendo, alguns anos atrás, não sei quanto tá agora, mas estava R$10 um frango. Agora deve estar uns 15, 20 reais, não sei, né? Mas pegando no preço que eu conhecia, era R$10, tu comprava um frango inteiro, e aí tu preparava, comia, etc e tal. Ou seja, R$30 se tu é uma pessoa que come galinha, frango, coisa assim. Não como nem carne vermelha, só frango, ok, tá. R$30 por mês, né, durante um ano. No mês, R$30 pega 3 frangos, ou seja, no mês tu sozinho pagou para a morte de 3 animais, né. Durante o ano, tu tem R$360, né, e esses R$360 tu pagou para a morte de 36 animais, né? Se tu for para vacas, então, em 2, 3 anos, tu matou sozinho uma vaca inteira, né? Então tu vê que tu tem impacto sozinho individualmente, sim. Não é difícil de perceber isso. Tu tem que perceber isso ao longo do tempo, ao longo da prática, ao longo do hábito, e não num dia específico sequer, sabe? Então, tu fugir a tua responsabilidade, cara, isso é preocupante. Não é porque o mundo não se tornou vegano que tu não deve se tornar também. Isso aí é um apelo à popularidade, né? Um argumento ad populum, que o pessoal fala em falácias lógicas, né? Que porque todo mundo faz assim, tá certo. Não, nada a ver, né? Tá errado igual, né?
Então, bora conscientizar. Sabe? Pelo E a amor de água Deus. caindo. Cara, enquanto o consumo da indústria for, o consumo doméstico não faz diferença. Não é que você não vai Mas você também tem que abrir gastar. todos os registros da casa Sim, pra ficar assim, né? Mas, tipo, Sim, se você for botar, não faz diferença, velho. Sim, eu quero chegar no ponto que eu queria chegar. O ativismo acaba sendo... Em vão, né? Não, Então, faz diferença sim. Já provei isso agora, é só fazer matemática pura, cálculo, sabe? Não é em vão, é que muito é bom. insignificante. Pode não surtir resultado, mas... Ele é uma parcela muito pequena. Mas é pra muita gente que a ficha realmente caiu e não consegue ver outra opção que não seja, tipo, tentar informar os outros, é o único caminho, né? Pô, mas eu acho que a gente nós somos resultados desse tipo de ativismo. Se você já criticou, se eu já critiquei, você já criticou, E hoje por a mais que gente- você daqui a 4, 5 anos, você muda. Hoje É o que a gente tá falando é daqui a 4, 5 É por anos. isso que eu falo, a mudar. minha projeção, cara, daqui É, acho que uns 50 anos eu acho que a gente já, o consumo de carne vai ser muito mais baixo do que é hoje, e de derivados, e daqui a algumas centenas de anos eu acho que o ser humano se sobreviver não vai mais transar. Eu tenho essa teoria. Você vai longe demais também, né? É uma boa teoria, né? A humanidade vai sobreviver sem transar. Está no... Na verdade, no Admirável Mundo Novo eles transam sim, mas enfim. Você vai muito longe. Tá, Agora você não quer deixar comer carne. Agora daqui a Não, pouco não é que eu não você quero vai deixar, é que você não vai precisar mais. Quando você não precisa transar, esse negócio de chocar na rua é coisa de bicho, cara. Você sabe que todo Você nunca cara sobreviveu. todo monge é celibatário. Então. Eles chegaram num nível de evolução onde os pequenos Imagina, da carne são... vai ter um tipo, momento da humanidade em que a vida vai ser uma eterna depressão pós-punheta. Sabe aquele Um sentimento? momento, sim, sei. Que parece que... Pra quê? Que você sente, você olha, tá tudo preto, assim, tudo vazio. Nossa. Por que eu tô vivo? E você fala, velho, então eu acho que isso é tipo... Isso aí já parece mais utópico ainda do que simplesmente deixar de comer carne, né? de como as pessoas se sentem ao fechar abas anônimas, é esse que vai ser o espírito do É que não olhar, mano, só pupila Tá do ligado? tamanho de um ponto, assim, do É WhatsApp. aquele microsegundo que você fica assim, né? Do tipo, caralho. Por quê, mano? É foda. Depressivo. É, então, é complicado demais. Você acaba se jogando tipo que você. Eu acho que vai ser isso, entendeu? Eu acho que a humanidade tá nesse sentido. E eu acho que precisa ficar triste, porque no momento que isso acontecer não vai ser mais uma coisa triste. Porque precisa A existir. tristeza vai sentir a gente, tipo, a geração que vai falar, provavelmente. Precisa existir a felicidade para que possa ver a tristeza. Então, se não houver a felicidade nesse ato, Você pode ver a tristeza, tristeza portanto, Legal, não vai legal. existir. Você vai lá embaixo, né? É. Eu gosto, Mas tem outra coisa. admiro seu otimismo. Eu não sou otimista desse jeito. Não Você acho. acha que a gente vai tão longe? Eu acho que, na verdade, talvez a gente vai chegar um dia nesse estágio de sociedade onde ficou obsoleto como animal. Ficou, né, Eu acho que isso pode acontecer, Mas cara. não estamos falando de 50 anos. Eu acho que a coisa piorar muito antes de Não, melhorar. acho que 50 Que anos muita a gente gente vai ter uma redução significativa. Sim, muita Não gente vai pagar o preço erradicar. caro dessa irresponsabilidade com o meio ambiente. Vai dar ruim pra muita gente. Eu tô falando de verdade, eu tô falando de pobre morrendo de sede. Essa é a minha opinião. eu também acho. Quem sabe um dia, se der, por acaso, certo, a gente consiga. Mas eu não acho que estamos falando da próxima geração. Eu sou o cara que vai vai piorar falar. muito Eu acho que a antes gente de vai ter que, acho que assim, a gente vai precisar de uma, não de uma epidemia, mas a gente vai precisar de uma catástrofe. Thanos. Vai precisar de um Thanos, a gente vai precisar de um Thanos. Então, no universo, não tá. Pra gente fazer algo A gente sempre dá pra piorar, né, na questão das catástrofes globais. Mas, ao mesmo tempo, as autoridades podem estar mais preparadas também ao longo do tempo, né? O coronavírus é uma dessas catástrofes globais, que está dando muito prejuízo econômico, né? E muito prejuízo de saúde pública, muito prejuízo realmente de lotar hospitais e ter que escolher quem vive e quem morre, né? E isso tem relação direta para com a exploração, né, dos animais. E eu acho que a gente não deveria ficar brincando, apostando que daqui 50 anos vai ter uma catástrofe. Não, cara. Elas estão próximas daqui, sabe? A gente tá vivendo uma agora, né? Daqui 2 anos talvez tenha outra, né? E a gente tá falando só de um tipo de catástrofe possível, né? Que é o coronavírus. Podem vir outras catástrofes atreladas, né? Acopladas, né? De fato, a catástrofe do problema das contas públicas, ela veio agora, ela está sendo piorada em função do coronavírus, né? Então, vários problemas que estão surgindo estão vindo junto com o coronavírus. Até na Alemanha agora parece que surgiu uma nova gripe aviária, que eles estão, tipo, sacrificando adoidadamente animais para poder conter e não se espalhar que nem o coronavírus. Porque tu imagina 2 problemas de saúde pública circulando ao mesmo tempo e, sabe, deixando as mortes cada vez mais aceleradas, sabe? Seria bizarro. Mas isso ainda pode piorar de outras formas que a gente nem faz ideia. A gente nem começou a falar de questões climáticas aqui. A gente nem começou a entrar no problema de saúde global que vai dar com as superbactérias, que é uma questão de tempo, uma bomba atômica, a bomba relógio, né? Então, é preocupante. A gente deve ver com muita seriedade o que os nossos hábitos significam para nós no futuro próximo e para as futuras gerações. desse tipo pra que a gente consiga, tipo, acordar. Porque, sinceramente, mano, a gente tá numa Enquanto não acontece nada. que eu fico assim, o presidente do Brasil chega lá e fala, chama todo mundo pra ir pra rua contra o Congresso. Um dia depois ele fala, não chamei ninguém. Mano, que é isso? Tipo, o cara acabou de falar uma parada, agora ele tá falando que não falou. Isso não cola. Caralho, que é isso, mano? Esse tipo de coisa, se você... Eu vi uma pessoa falando, vamos fazer uma prova no BBB pra falar de coisas bizarras, coisas que estão acontecendo no mundo real, pra ver se eles acreditam se é verdade ou é mentira. Sim. Mano, seria muito foda se você parar pra pensar, porque não dá pra acreditar em certas No momento coisas. desse vídeo, eu acabei de bater 5 reais pra ver É isso, 5 reais o dólar. Devolva minha 5 reais o dólar. Pra falar a verdade, eu acho que eu tenho essa visão pessimista, mas que onde a nata da sociedade vai se virar uma boa, e eu acho que a gente tá falando realmente de Algumas de fatalidades, fuder comida na base da pirâmide. Que são milhões e milhões e Que milhões a e milhões grande e maioria milhões das pessoas, essa é a questão, entendeu? É. A questão é que quem não precisa se preocupar com o coronavírus, que vai ter leite no Einstein, eu tô falando do 1%. Olha lá, a moça lá trazendo mais carne pra eles. Eu acho isso curioso, né, cara? Falar de veganismo aqui enquanto a gente espera a carne chegar. Acho que a tendência é dar muito ruim antes da mão. Hoje, Opa, corn bread? Olha Obrigado. só, que Muito bacana, muito obrigado. obrigado. Nossa, isso aqui parece... Ai, desculpa. Gente, Fica mais aqui? Eu não deixo pra senhores. Nossa. Então, um quilo de salsicha. Isso aqui parece uma giromba. isso aí já é a mescla do que você falou, Não, entendeu? sério, Você é sério, olha essa cabeça perfeita. Deixa eu mostrar ali essa cabeça. Ó,
G. Nossa, tem uma maluco. Eu não sei quem inventou que pra chamar gato tem que fazer... Tem nunca na história, um gato fala, tá me chamando ali. Eu sou um cara que eu tô ficando velho e eu tô abrindo mão de entender alguns bagulhos. O gato, por exemplo, eu desisti. Não, vixe, mas isso eu desisti há uns 6 anos. Não, eu digo a cultura do gato. Mas desculpa, eu sei que vocês gostam de gato. Eu Não, sei eu entender, gosto, eu acho ele um bicho. não te curte. Eu falo assim, Eu acho que o ser humano de falar, de tentar entender, e aí tem o desafio de você entender o gato, sabe? Ah, ele gosta de mim, ele não gosta, aí às vezes ele vai lá e te faz tá comendo, bom. como ele gosta. Mas eu não entendo o fenômeno É aí. um gado. O dono de gato é gado. Ele tá lutando a vida dele inteira por uma vida linda. Você já viu? Vocês estão falando de gato agora, só fazer um comentário, porque o gato, enquanto esse animal quase extraterrestre para os hábitos humanos, tem hábitos muito específicos que as pessoas às vezes se esforçam para tentar entender o que o gato quer, o que ele tá, sabe? Tá certo que quando ele quer se alimentar é óbvio que tu sabe o que ele quer, mas tem outros comportamentos específicos que parece tipo não fazer sentido à luz do olhar humano, né? Então, quando tu começa a perceber etologicamente o que o animal é para si mesmo, para o seu próprio contexto, para suas próprias práticas, para como ele se identifica, o que faz sentido pro animal, né? Tu começa a perceber que, peraí, julgar os animais pelos padrões humanos talvez esteja uma coisa que não faça sentido, na medida em que são seres tão distintos, né? Que qualquer padrão que a gente puder estabelecer para dizer, por exemplo, se o animal tem direito à vida ou não, como, sei lá, tem que ser racional para ter direito à vida, né? Claro que racionalidade é um contínuo evolutivo, enfim, os caras que falam isso não sabem o que estão falando, não sabem, né? Mas enfim, a gente tem que perceber que as formas de vida, tem um termo em alemão, Umwelt, né, que seria justamente sobre as formas de vida, o modo de ser, o modo de vida é tão distinto entre diferentes animais que isso faz a gente ter que se conscientizar para além de certas espécies próximas da gente e perceber que, nossa, esse é um ser tão ímpar e tão próprio, que talvez eu julgar ele pelos meus padrões enquanto ser humano não faça sentido, né, para atribuir direitos a ele ou reconhecimento moral, enfim. E eu acho interessante, né, porque eu acho que as pessoas que têm experiência com gatos, elas deveriam ter uma facilidade de ter experiência com outros seres tão distintos e reconhecer que eles são seres que vivem as suas próprias realidades e que os critérios para reconhecê-los como seres em si mesmos, com as suas próprias individualidades, com sua própria personalidade, com o seu próprio valor intrínseco moral, digamos assim, né? Não dependeria então de o que o ser humano acha desse animal, né? Acho que a gente tem que se desvencilhar dessa ideia de que o que o ser humano acha dele é o que vai definir se ele importa ou não moralmente. Isso está errado, né? E é a partir dessa consideração que, por exemplo, nós temos pets como cachorros e gatos, nós comemos porcos e vacas, né? E nós vestimos sei lá, lobos, guaxinins ou o que for, né? Justamente essa diferenciação que a gente, na cadeia produtiva de alimentos, de pets, de roupas, de entretenimento, de saúde, pesquisa científica, enfim, é justamente esse olhar distinto do ser humano, né, sobre cada um desses animais, né, que faz essa diferenciação que a gente chama de especismo, né? Então a gente tem que um pouco superar essa ideia de que como a gente olha o animal vai definir se ele importa ou não. A gente tem que perceber o animal mais no seu contexto existencial próprio, né? E aí o gato é um exemplo, né, de que é bom tu respeitar essa existência própria dele, ao invés de tentar dizer que o que eu acho do gato vai definir se ele vive ou morre, por exemplo, né? Todo mundo já viu, por exemplo, um viral do gato que é o carinhoso. Tipo, depois falam que gato não é carinhoso. Gente, Agora ele ele fala meio mal. tem gente que fala que gato não é carinhoso. Eu o gato nesse aqui, ó. Aí ele vem todo lado do cachorro. Meu cachorro, se você deixar a mão lá, dorme em cima da cara, tá sempre, tá ligado? E essa coisa de a gente dizer também, o gato é carinhoso, ele é fofo, ele me ama, coisa assim, isso a gente chama de antropomorfização, né? Tu tem dois tipos, né? Tu tem uma antropomorfização, odeio essa palavra, e tu tem o antropofabulismo, né? São coisas que a gente estuda na ética animal. Essa morfização, ou seja, tu reconhecer certas qualidades que geralmente tu reconhece nos humanos e em outros animais, ela é muito comum, né? Que é uma espécie de humanização dos outros animais, né? Só que é aquela coisa, tu ainda está julgando pelo padrão humano se o animal vale alguma coisa ou não, né? Isso está errado. Não é que aquele sentimento que tu identifica próprio no ser humano, tu jogar ele para a realidade de um gato, por exemplo, talvez tu esteja totalmente errando o ponto. E a questão é que a gente precisa superar que há essa proximidade sentimental entre humanos e gatos é que definiria se o gato merece a nossa consideração ou não, né? Isso tá errado, né? Por outro lado, tu tem a antropofabulação, né? Que é quando tu super ressalta as qualidades humanas, dizendo que apenas essas qualidades
essas qualidades que tu identifica nos humanos, elas são exclusivamente humanas. Ou seja, o gato não pode de jeito nenhum sentir carinho, né? Na verdade, ele pode. A questão é que talvez ele não expresse como um humano expressa. E, portanto, algo que ele poderia fazer no comportamento do gato, que poderia ser próximo ao que a gente faz, talvez isso não seja a forma dele expressar carinho e a gente está se iludindo. Então são dois erros comuns: tu antropomorfizar o gato e tu antropofabular, né, as qualidades humanas como se elas não pudessem existir em gatos, né? São coisas que a gente vê em ética animal também, então estudem ética animal. Também volta. Vai tomar no cu. Quando o gato fala, é que vocês não sabem amar sem, tipo, dominar, sem ter isso. Mas ele é independente. Eu vou dar água. Menina, tem larva, não me ama. Você tá o Rick and Morty. Você tá o Rick and Morty. Qual que é o lance de ter um pet se você não vai se sentir superior? Não é? Eu pensei no dog, eu quero. Qual é o lance de ter um pet se você não vai se sentir superior? Eu respondo a isso, tá? O sentimento de superioridade para ter um pet é um sentimento de tutela. Não é um sentimento de tipo de dominância e eu vou fazer o que eu bem entender com ele. Vocês percebem que uma coisa é tu ser responsável, né? E cuidar e proteger e ser um guardião. Outra coisa é tu ser um dominante que faz o que bem entender, mata, estupra, tortura, né? Então, quando tu fala qual é a graça de ter um pet se não vai se sentir superior a ele, tu tá basicamente falando, né? Qual é a graça de ter um pet se tu não vai ser o cara que é responsável por ele, que tutela ele, que guarda ele, defende ele. É isso. Então, se o pet, a graça do pet é justamente tu ser o guardião do pet, por que tu não faz isso justamente com os outros animais também? Por que a gente não serve como guardiões das outras espécies, né? E aí a gente pode até entrar num papo bíblico aqui, né? Deus deu as criaturas para o ser humano cuidar, né? Ele disse que tu tinha que matar, ele disse que tu tinha que estuprar, tu tinha que usurpar, tu tinha que violar a intimidade desses seres. Então fica difícil de chamar esse Deus de um ser compassivo, né? Com muita compaixão, né? Empatia, enfim. Ele não precisa fazer mais nada, ele garantiu a vida, ele tem comida, água e ar, até morrer. Então no mínimo ele vai levar Aí, tio, tá ligado? mano. Não, um abraço pra todos os gatos aí, quer dizer, Dono de gato. Tamo junto, eu gosto de gato. Eu acho que o gato tá certo. Eu acho gato lindo. O gato também tem também, gatos, inclusive, são lindos. Eu acho que tá certo. Eu acho um bicho muito legal porque ele parece muito um animal selvagem, né? Tipo, ele tem muito do felino. Ele parece um tigrinho mesmo ali, que tá, é um predador nato mesmo. Aliás, eu acho a própria história da relação entre o Também sabe, foi atacada. Minha namorada, inclusive, foi hospitalizada já. Porque o Gato que é a gato dela. cravou os dentes na perna dela e, tipo, sangrou pra caralho, inflamou. Foi uma coisa, ela quase uma dessa política Se perdida fosse a século passado, tá morrido. Fácil. Puta, mano, eu não sei, sabe? Eu não quero entrar na polêmica de Rola essa polêmica ainda de gato, nem sabia. Não, mas eu o digo ponto assim, porque eu realmente, se eu não tô tendo uma relação boa com o meu pet, pô, que pena, né? Ele vai precisar de uma... Deixa eu ver. Nem foi essa parte. Voltando, inclusive, pro tema do vídeo, eu tava vendo um canal de culinária aí, tava uma galera que viaja o mundo, visitando os lugares mais diferentes, eles foram pra uma vilazinha do Vietnã, onde tava, mano, a vendinha tava vendo um cachorro, mas assim, já depelado, sacou? Tipo, exposto, pendurado, como se fosse um frango, como se fosse um porquinho, tá ligado? É, mas e é isso, né? aqui Tipo, também Aí você faz essa relação. Falando de um lugar Vietnã que o cachorro pendurado como se fosse um frango, como se fosse um porquinho. Isso aí é ainda um reflexo do especismo, né? Porque basicamente eles estão, nossa, caralho, né? Tipo, ó, que horror, né? O que eles fazem com os cachorros. É aquilo que eu falei antes, né? Por que a gente tem cachorro como pet? Por que a gente come porco, né? Por que a gente veste outros animais? Aqui é um livro da Melanie Joyce, esqueci agora o nome total dela. Mas enfim, isso aí é um problema, porque como se fosse um porquinho, como se fosse um frango, é quase como uma aceitação. Com frango e porco tudo bem, mas o cachorro? Isso tá errado, né? Tu não consegue fazer uma boa diferenciação moral entre cachorro e frango e porco. Não consegue, né? Então ainda é um reflexo dessa lavagem cerebral cultural, tá? Que tu mostrar a realidade não é lavagem cerebral. Lavagem cerebral é tu não perceber o quão errôneo essas coisas estão na tua frente, o quão elas não fazem sentido, né? E tu te adaptar a elas como se fosse a coisa mais tranquila do mundo, como se não tivesse nenhum problema, né? E existe muito problema em achar que tudo bem um porco e frango, mas não é tudo bem o cachorro, né? Na verdade, não tá tudo bem pra nenhum, tá? O negócio que é mais Você chocante, fala, né? realmente, né, cara? Porque, por acaso, a gente promove, tipo assim, o genocídio das galinhas, tá ligado? Que a gente escolheu ela. Porque só até porque não voa, porque isso, porque da carne tá sendo o alvo, tá ligado? Não, só a gente matou, mano, milhões de galinhas. Tem um Imagina papo ser uma galinha num mundo onde, mano, vai ser galinha é um pet, exterminado tudo. Tem um papo que vai mais além disso, que é sobre, envolve um pouco do medo do ser humano para com invasão alienígena. Não é de hoje que o ser humano tem muito que vem uma raça super inteligente e dizime a gente porque eles são malvados. Mas e se eles forem só que nem a gente? Porque, por exemplo, um esquilo que mora numa árvore. A gente vai lá e a gente corta a árvore do esquilo, a gente não perdoa nada. E a gente não tá nem matando o esquilo, a gente só tá tirando tudo que é dele. Não, a gente acha fofo o esquilo. Você olha assim, foda-se. Bonitinho, não tô nem aí. Sim, tá em casa, já tá, porque não Eu foda você, mas eu preciso fazer meu caderno com Gosto dessas frases de efeito aqui, porque ela mostra como o ser humano, ele gosta de futilidade, sabe? Porque realmente se eu fizesse uma pergunta séria, uma pergunta moral, tá, o que é que vale mais pra ti? A vida do esquilo ou tu ter o caderno do surfista, né, com capa de surfista?
E aí tu vai desdobrando, se a pessoa, eu acho melhor ter um caderno caderno, né, de capa de surfista, enfim. Aí tu vai mostrando que tu tá falando justamente da vida de um animal quanto a algo desnecessário que tu realmente não precisa no fim das contas. Né, e tu vai vendo que exatamente, né, que a pessoa, ela não concorda exatamente com essa preferência fútil dela. Ela sabe que não faz sentido e que ela teria, se ela realmente levasse isso a sério, ia ter diversas complicações, né, com a exploração de outras espécies, com a fauna, a flora, etc e tal, né. Mas o que ele falou aqui sobre se uma raça alienígena vem e explora a gente, isso é bem interessante porque é um experimento mental bastante utilizado, né, para tentar mostrar como a predação, né, a dominância de outra espécie sobre nós, se ela não faz sentido, né, se eu chegar uma outra espécie, é uma raça alienígena, a gente fala, né? Mas é uma outra espécie de outro ser vivo que evoluiu em outro lugar, enfim. Se ele chega e começa a nos predar, a gente vai dizer que é tudo bem, porque might makes right, né? O mais forte faz a lei. Então a lei do mais forte, se eles têm mais poder para nos dominar, é ok. Ou tu vai preferir, não, pera aí, cara, não é bem assim, é melhor não me matar, não me estuprar, não me destruir a vida, não acabar com todos os meus familiares, não me colocar numa fazenda industrial de produção para tirar leite das minhas mamas, né? E aí, o que tu vai fazer? Tu vai aceitar que os caras fazem o que bem entender contigo? Ou tu vai lutar pela tua vida, tu vai tentar convencer eles de que realmente não faz sentido o que eles estão fazendo, é melhor parar, eles não precisam disso. E esse é um experimento mental só pra gente perceber que realmente, quando a gente faz com os animais, a gente tá nessa posição de dominância. A gente tá como se a gente fosse um extraterrestre, uma espécie superior que chega e domina, sabe? A questão é, será que se eu reclamo, né, que essa espécie não pudesse me dominar, será que eu estou legitimado a dizer que eu posso dominar outra espécie? Tu vê que isso aí é a double standard, né? Tu tem um duplo padrão moral, isso tá errado, não faz sentido, tu não é consistente, tu não tem princípios sérios, tu é tudo maleável pra ti, tu não segue a lógica. Capa de surfista. Se vira aí, dá seus pulos, mano. Literalmente, vai voar. Então, é tipo, isso, por exemplo, uma invasão alienígena não seria mal. Se eles chegassem aqui, você gasta tudo de recurso pra de água. Não tem maldade nisso, é só uma visão por que eles têm que se importar com a gente? Exatamente. Eu estou mandando sinal de rádio pro espaço, que pra eles pode ser tão bonitinho quanto a gente vê uma formiga fazendo em casa. Não tem um valor, tipo, a gente pode estar num nível de evolução que é isso, a gente é lixo, tá ligado? E é exatamente assim que a gente trata todos os outros Nossa, eu animais. me senti muito bem agora. Isso aqui o Cauê falou agora, não tem valor, a gente é lixo. Realmente, uma outra espécie pode te olhar como lixo. A questão é se tu acha que tu é lixo. Tu acha que tu realmente, outra pessoa, outra espécie, pode ser um outro humano, pode ser da tua mesma espécie, se ele te considerar lixo, tá tudo bem? Só porque ele acha que tu é um verme, tá tudo bem ele pisar em ti? Duvido tu aceitar isso, né? Isso aí porque se tu aceita isso, tu tem que ser consistente e permitir que o cara te soque a cara quando ele bem entender, sabe? Não faz sentido. Você tem que ver que quando a gente aceita direitos animais, a gente tá, no fim das contas, aceitando a própria proteção individual de nós mesmos, né? Porque se a gente reconhece que os animais são seres de direitos, no mínimo, né, no mínimo do mínimo a gente reconhece, né, que o ser humano é um ser de direito. Porque não é os direitos humanos não é algo último. O último mesmo, mais fundamental, são os direitos animais. O humano é um animal dentre os animais existentes. Então, não é porque eles são mais fortes que tá tudo bem, o que eles acharem. Ok, eles podem achar que, sei lá, fazer o que bem entender com essa espécie inferior aqui, eles podem realmente pensar nisso. Só que uma espécie realmente superior, né, e esse aí que eles estão falando que tem a ver com o paradoxo de Fermi, eu já tratei isso em outro vídeo, né? Que nós temos 50 bilhões de galáxias, 50 bilhões de, sei lá, planetas, bem mais bilhões de planetas, né? E como é que a gente não viu ninguém? Cadê todo mundo, né? Esse é o paradoxo de Fermi. E existem teorias tentando explicar por que a gente não via outras espécies alienígenas, né? E uma dessas teorias é que eles chegaram num nível de evolução tamanho, né, que eles simplesmente não precisam da gente. Eles não precisam nos explorar. Eles podem, inclusive, estar simulando uma realidade virtual nas próprias cabeças e cuidando da própria vida com o mundo mais perfeito possível, que não é um mundo físico, né? Quase uma coisa meio Matrix, que é mais prazeroso, é mais bacana para todo mundo. Ou eles percebem que a predação não faz sentido, eles são evoluídos, super evoluídos moralmente, eles não precisam mostrar que eles são superiores, eles não precisam sequer chegar perto da gente. Realmente é uma coisa indiferente, é tipo um punhado de grama em algum lugar no universo, esses seres humanos, tá ligado? E não porque eles são inferiores, mas porque não é interessante, sabe?
Talvez aquela grama seja incrível, ela seja de uma cor diferente, seja algo que vale explorar e entender. Mas, tipo, não precisamos disso. A gente não precisa predar. A gente não precisa dominar, chegar lá metendo louco, né? Então, ao meu ver, é uma coisa meio tribal, uma coisa meio inferior mesmo, de uma espécie inferior, pensando assim de que, vamos dominar tudo que a gente puder, uga, uga, vikings, né? Uma coisa meio tosquinha, sabe? Tipo, porque o advento da civilização, a superioridade intelectual e civilizacional, ela está justamente pela palavra, pelo verbo, pela comunicação, pelo reconhecimento moral do que é necessário, do que não é necessário, né? Pela maximização de utilidade, né? E não por simplesmente eu sou superior a você, vou tipo pisar. Isso sim é quinta série, né? Isso aí é o valentão que faz o bullying com o coleguinha. Isso é quinta série, tá ligado? Então, se existe uma raça, espécie superior, e é muito, muito provável que exista, se ela não chegou aqui, podem ter outros fatores, mas se ela tinha a possibilidade de chegar aqui e não veio, certamente é porque a gente não é interessante o suficiente para isso. E não porque, sei lá, nós somos inferiores e, sei lá, é uma questão de tempo até eles virem destruir a gente, enfim, né? A gente está vendo por um olhar limitado, por um olhar antropocêntrico sobre o que uma espécie superior ia pensar da gente, sabe? Talvez taque o foda-se pra gente, talvez simplesmente, eles estão vivendo no seu planeta, é o direito deles, vamos respeitá-los. Talvez eles tenham essa ideia, é uma ideia evoluída moralmente. Chegando com ele, que bonitinho, solta raio. Eles mandam rádio, gente! Ele descobriu o rádio já. Eu tô falando isso por telepatia, tá ligado? É o mesmo nível de complexidade de levar uma tábua que a formiga leva. Qual é o nome do cara da Tesla? Esqueci. O Elon Musk. A SpaceX outro dia enviou maconha e mais alguma coisa pro espaço. Sério? Foi, eles enviaram porque eram, sei lá, um dos grandes bens que a gente tem na humanidade, bababá, valeu Elon Musk. E aí, tipo, eu fiquei pensando nisso, tipo, todos os alienígenas ficaram olhando e falando, eles estão começando a descobrir, que são bonitinho. legais. Ele não tá pegando fogo na planta, porque tem um efeito do canabinoide, sabe assim, tipo... Daqui a pouco a gente ouve, mano, barulho vindo do céu assim, ó. Genial, é isso, tá ligado? Você sabe que eu tenho uma história, quando eu gravava na casa dos meus pais, que é aqui nesse bairro, inclusive, que foi meu primeiro estúdiozinho e tal, eu fiquei gravando na casa deles, porque a varanda era exatamente onde eu usava muito de bombas e fazia barulho pra cacete, atrapalhava na hora de gravar. Um dia eu perdi a paciência, aí eu comprei uma arma de chunguinho. Eu não tive coragem alguma de atirar no animal, tá ligado? Tipo, pra mim, foi um momento que eu falei, não tenho esse sadismo, eu vou matar, vou fazer barulho. Sabe, você imagina, eu vou tirar a vida desse ser, porque ele me atrapalhou durante 30 segundos enquanto eu gravava. Não consigo. Próximo passo, tá no restaurante com um cara só mexendo. Porra, mano, sabe? Aí eu tava fazendo esse streamer de games, né? E fiquei streamando um jogo chamado The Hunter, Call of Duty, um jogo de simulador de caça. Muito realista, então eu tenho 150 horas de jogo batendo animais virtuais e sempre entrava lá pra perguntar, mas você curte caça? Você mataria um bicho? Velho, não mataria, velho. Não tem porque, não gosto, mano, não quero, não gosto, isso aqui ele tá joga um jogo que tu mata animais, aí o pessoal, mas tu mataria um bicho. Realmente, as pessoas... Isso não é exatamente uma dualidade esquizofrênica, né? Porque uma coisa é tu fazer um entretenimento que simula a realidade e que tu sabe que não tá prejudicando ninguém. Outra coisa é tu fazer algo que tu sabe que tá prejudicando alguém, né? E então, é algo bem distinto. Não é porque é uma simulação, é um videogame, né? É aquela coisa, é aquele velho papo. Tu jogar videogame violento te torna violento? Não é. Então tá tudo bem tu jogar jogo que tu mata animais. Tá tudo bem, tu não tá matando ninguém, tá ligado? Só que quando tu extrapola essa lógica, tu vai pra algumas verdades inconvenientes também. Como, por exemplo, tá tudo bem tu ter bonecas sexuais de crianças pro pedófilo estuprar. E não, ele não tá estuprando porque não é um ser vivo, né? Mas ele está se relacionando sexualmente, né? Ele não tá estuprando alguém especificamente, né? Então, o simbolismo da violência, ele não necessariamente é violência, né? Então, a gente tem que seguir a lógica aqui, né? E de fato, um vegano não pode ser purista, porque a pessoa está jogando videogame que mata animais, pode ter um genocídio de animais, ela pode simular, deve existir algum jogo que simula fazenda industrial, algum sádico, tô matando os animais, etc e tal. Ele não é exatamente sádico, né? Se ele mata no jogo, mas ele segue, sabe, nunca faria isso na vida real, se sente totalmente moralmente impedido a isso, né? Então, é um ponto que eu acho interessante frisar. Conduta, assim, alimentícia, que é interessante, mas que eu acho que ele é um pouco, eu acho que não é muito funcional, que é você consumir apenas o que você mataria. Só que fica muito difícil colocar isso em questão, uma vez que a gente não precisa de fato matar, sabe? Se você me bota numa situação de necessidade, talvez eu mataria, sei lá, mano. Não, na necessidade absoluta eu mataria até cachorro. Necessidade absoluta eu mataria até cachorro, né? Eu acho que a gente deve, em necessidade absoluta, aceitar e matar até seres humanos. Porque tem o caso lá esqueci agora o nome da... Teve o caso dos aviões lá, não sei qual é o nome da ilha que aconteceu isso aí, que os caras tiveram que se canibalizar, enfim. Pessoas civilizacionais, da civilização comum, ocidental como a gente, né? Então, em super necessidade, tu vai fazer tudo que tu puder, cara.
A questão é que não estamos nessa situação de necessidade. É um contexto totalmente que não faz sentido aos olhos de nós, que nunca precisamos disso, né? Mesmo uma pessoa que passa pobreza num ambiente como o nosso, ela ainda está perto do supermercado, né? Em última instância, a outra necessidade dessa pessoa não é matar para se alimentar. No máximo ela vai assaltar um mercado, vai roubar alguma coisa da prateleira, coisa assim, né? Mas matar um ser que está vivo na frente dela, isso aí mesmo as pessoas mais pobres não precisam disso para sobreviver, né, na nossa sociedade. Agora, essa filosofia de comer só aquilo que tu teria coragem de matar, isso geralmente é algo que eu falo para as pessoas, né? Tá, mas isso aí que tu tá comendo, esse porco que tu tá comendo, esse gado, esse frango, se ele tivesse na tua frente aqui agora e para te comer ele, tu tivesse que matar, tu mataria? As pessoas geralmente respondem que não, tá louco, não. E daí tá, e por que tu paga alguém pra matar pra ti? Daí eu faço essa pergunta, né? E mas é diferente, eu não tô matando, é outra pessoa. Tá, mas a outra pessoa tá matando porque tu mandou ela matar e tu deu dinheiro pra ela fazer isso, né? Então tu vai vendo que isso é uma esquizofrenia moral. As pessoas, porque não é diretamente, tá tudo bem, né? E, sendo que no fim das contas, as pessoas reconhecem que não ia ser legal elas matarem, né? Mas elas estão o tempo todo pagando. Eles agora estão aqui, pagando para alguém matar o que eles estão comendo agora. Tá? Pagando, estão financiando a indústria que eles estão criticando. Assim, eu imagino que sentir fome deve ser uma coisa que mexe com a sua cabeça de uma maneira tão... Sim, faz você regredir numa escala de racional, entendeu? Não, é te deixa tão... Eu não consigo imaginar o que é. Você passar fome de As histórias lá, a história do... semanas sem comer. É a história do avião que caiu lá nos Andes, e aí um sobrevivente... Isso, avião dos Andes, isso aí. Comeu outro, e a gente fala, no conforto do nosso barbecue, eu não comeria, gente. Irmão, você tá 6 dias morrendo, mano. Você vai comer. Essa filosofia de conduta de como apenas o que você mataria, eu viraria canibal. Que é isso? O ser humano mataria É verdade. só. O resto Pode ser tão ruim, dizem até que é adocicada a carne, então gelato canibais e tal. Mas aí vem a doença da vaca louca. Você sabia que tem alguns povos aí que antigamente eles comiam o cérebro dos seus ancestrais? Sim. Conseguia absorver o conhecimento daquela pessoa. Isso aí é a chamada antropofagia, né? Quando tu come o corpo de outro ancestral, de uma pessoa que morreu, né? Enfim, que era um superior na tribo, enfim, para tentar pegar os poderes à força. É uma coisa mística que não faz nenhum sentido, né? Mas que o pessoal acreditava porque, vou incorporar a força do meu ancestral se eu comer aqui o líder da tribo, né? Então isso é antropofagia, né? O que é diferente do canibalismo. Embora na prática seja a mesma coisa, porque tu matou para comer, a antropofagia tem essa intenção de quase puritana, uma coisa mais bonita, mais romântica, enquanto o canibalismo é só porque eu gosto da carne mesmo. Gostei da carne aqui do Cauê Moura, vou comer ele. É basicamente isso, entendeu? Surreal, muito surreal. Sobre práticas medievais, eu acho que um dia talvez... Falando nisso, a motivação para comer carne de outros animais é muito mais relacionada a um canibalismo do que a uma antropofagia. Então julgue isso por si mesmo. Se a sociedade sobreviver até lá, vai ser uma prática medieval a gente consumir seres, tá ligado? Pode ser? A gente consegue todo tipo de nutrição sem sofrimento. Eu acho isso também, eu acho que a tendência é essa. Mas eu quero fazer uma pergunta pra vocês agora. Hoje, no dia de hoje, vocês matariam um peixe pra comer? Pesca, mata, assa e come. Dependendo do método, eu teria de matar um peixe. Sim. Eu tenho minhas... Peixe é uma coisa que as pessoas se sentem mais tranquila para matar, justamente pela coisa de antropomorfizar, né? Porque o peixe, ele não grita, né? Ele só se debate, mas parece só... Não é tipo um gado, não é tipo um porco que tu consegue ter uma expressão mais próxima do ser humano. Então as pessoas geralmente ficam mais de boas para matar peixe do que para matar frango, para matar gado, enfim, né? Ainda mais gado, é um animal enorme que é muito difícil matar. Tu precisa de ter métodos bem específicos, né? E tu não quer ver sofrer, né? Então o pessoal é mais fácil tu ver as pessoas terem coragem de matar peixe. Só que igualmente o animal sofre, não é porque ele não expressa da forma que a gente entende como sofrimento. Embora seja sofrimento, se tu realmente pegar o bicho ali pra tentar matar, tu vai ver sofrimento na tua frente, né? Porque realmente é uma coisa meio bizarra, se tu for ver vídeos assim de como mata, como pesca, como, enfim, e o sangue deles é tão vermelho quanto o nosso. Mas é curioso, né? Porque se tu pega, por exemplo, se o peixe tu te sente facilidade pra matar, e tu chega, por exemplo, e fala, tá, se tu pega um mosquito agora, teria coragem de matar? Até os veganos mais radicais dizem, claro que eu teria. Mas tu vê que se a gente for olhar o animal pelo próprio animal, cara, tentar se colocar no lugar desse ser, vai ficar muito difícil tu imaginar que ele não gostaria de continuar vivendo, né? E se estaria tudo bem, se a gente fosse fazer essa comparação, está tudo bem que o outro ser, só porque ele é superior e dominante, ele te mate, né?
a gente vai ver a fundo que é muito difícil de justificar isso. Por mais que matar o mosquito seja ok. Cara, dependendo do método, eu teria. Cara, eu não tipo, tenho uma problema. pancada nele. Tipo, sei lá, cortar a cabeça, assim. Eu acho que o peixe inclusive, faz bastante piada com isso, que o peixe é tipo a comida que tá mexendo ainda. O peixe é, um tipo, bicho... a planta tem mais sentimento que o peixe. Sabe o lance é que a grande maioria dos peixes que a gente consome... Isso tá errado, né? A planta tem mais sentimento que peixe. Isso aí tá totalmente errado. Mas deixa pra lá. Foram capturados na natureza, né? Então é diferente do consumo de carne, onde a gente tá realmente financiando um estilo de vida cruel pra esses animais. O peixe, ele foi um ser livre até o momento que ele foi pescado, né? Então, caralho. Aí, É o assim, medo, né, mano? aí assim, mais sagacidade pro peixe que não viu que aquela isca... Vamos melhorar aí, né, peixe? Porra. Isso aí tá errado também. O peixe tá livre até o momento que ele vira carne. Tem muitas fazendas de peixes. Veja o documentário Dominion, que ele mostra justamente como os peixes são explorados em escala industrial, né? Tu tem as fazendas de peixes que eles ficam, os caras botam num lugar relativamente pequeno, eles botam 60 mil peixes, eles ficam abarrotados, tá ligado? E eles ficam, realmente eles não são livres ali, eles têm estudos que mostram até que eles ficam estressados, ficam depressivos e tal. Muitos acabam desistindo de nadar, parece uma espécie de suicídio. Vejam o documentário Dominion pra vocês verem que é uma coisa que não é tão simples assim como o pessoal aqui tá dizendo que é. Não. Você vê um peixe de brinquedo. É que nem eu ver uma boneca Barbie e dar em cima dela. Você não tem a capacidade cognitiva de diferenciar um gancho Aí de vamos metal. começar, não sei se é merece. Excelente cheeseburger, né, porra? Bom, mas é isso aí, né? Acho que já deu bastante tempo de papo aí. Vamos encerrar. Muito obrigado por participar. Obrigado, Foi um prazer. Bom, pessoal, acho que é isso então. Achei um papo bacana. Gostei de ver eles interessados, né, em levar isso a sério, o veganismo a sério, a questão dos animais, enfim, porque eles superaram a barreira de ver que não é uma questão de os veganos se mostrarem melhores ou superiores moralmente, mas é uma questão de realmente o que a gente pode fazer para salvar os animais. E quando tu foca nos animais, a questão muda. Eu acho que a gente deve sempre focar nos animais e falar, não, eu só tô fazendo isso por causa dos animais, não para mostrar que eu sou superior, que eu sou uma pessoa mais inteligente, não. Questão dos animais, né? E parece que eles reconhecem isso, né? De que realmente nós temos que ter essa preocupação sobre como os animais são explorados, só que ainda ficou muito naquele lance de o planeta, a saúde do ser humano, ainda é necessário, sabe? Ficou ainda um relativismo que eu acredito que é mais para eles justificarem os próprios hábitos, né? Porque eles ainda não são veganos. Tão longe disso, parece. Tá certo que a mentalidade tá organizando ali, mas depois tu tem que organizar a prática, né? E o primeiro passo, geralmente, é não comer carne, né? Então, se eles não conseguiram superar isso, aí fica difícil tu ter um passo mais brusco, né? Porque tirar a carne, geralmente, é o passo mais tranquilo, né? O pessoal ainda usa muito ovo, muito queijo, né? Porque são coisas derivadas que a gente bota nos outros alimentos, faz pão, bolo, tu faz outras coisas com ovo e queijo e leite, né, enfim, mas eu gostei de ver, assim, essa abertura, né, a possibilidade de veganizar um dia, né, então eu esperava algo mais reativo, eu esperava algo mais tipo, não, ser vegano é coisa de louco, ou coisa assim, né? Felizmente eu não encontrei isso nesse vídeo, né? Mas eu acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer comentário a mais, qualquer crítica a fazer o que eu falei, qualquer consideração que eu não levei em conta, porque muitas coisas eu perco, né? E perdão também se os vídeos estão longos, né? Mas então, um forte abraço, a gente se vê na caixa de comentários, bora continuar o papo aqui. E para quem quiser ajudar aqui o canal, é muito importante que faça uma doação, né, pelo padrinho, coisa assim, né, para ajudar esse ser humano aqui que está tentando trazer um conteúdo filosófico em respeito aos animais, né? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.